O Peregrino, de John Bunyan, parte 1, capítulo 3. Agora o cristão caminhava solitário. Foi quando ele percebeu alguém que vinha ao longe e atravessava o campo. Então o cristão e essa outra pessoa se encontraram no momento em que seus caminhos se cruzavam. O nome do cavalheiro era Senhor Sábio do Mundo. Ele morava na cidade dos princípios carnais. Esta era uma cidade muito grande e ficava perto da cidade da destruição, de onde o cristão tinha vindo. Este homem sabia sobre o cristão porque a sua partida da cidade da destruição havia sido muito comentada, tornando-se também conhecida nas redondezas. Portanto, ao observá-lo em sua árdua caminhada cheia de gemidos e suspiros, o Senhor Sábio do Mundo deduziu quem ele era. Assim, procurou iniciar uma conversa com o cristão. Sábio, como está, bom companheiro? Para onde vai com este fardo tão pesado? Cristão, de fato, está muito pesado e creio que ninguém jamais carregou um peso como este. Por que me pergunta para onde vou? Pois eu lhe digo, Senhor, sigo rumo à porta estreita que vemos além, e fui instruído a dirigir-me até lá, onde poderei me livrar deste fardo pesadíssimo. Sábio, você tem mulher e filhos? Cristão, sim, mas este fardo me oprime de tal maneira que eles já não me trazem a mesma alegria de antes. Às vezes, eu sinto como se não tivesse ninguém. Sábio, você me ouviria atentamente se eu lhe desse um conselho? Cristão, se for realmente bom, ouvirei, pois tenho necessidade de bons conselhos. Sábio, aconselho a desfazer-se deste fardo o mais rápido possível, para que as dúvidas não se estabeleçam em sua mente e não lhe impeçam de desfrutar os benefícios das bênçãos que Deus lhe tem reservado. Cristão, é isso que tenho buscado, livrar-me deste fardo tão pesado, mas não consigo fazer isso sozinho. E não há ninguém em nosso reino capaz de tirar-me este peso dos ombros. Como já lhe disse, é por isso que sigo este caminho, para que eu possa me libertar deste fardo. Sábio, quem lhe aconselhou este caminho, a fim de torná-lo livre do fardo? Cristão, um homem que me apareceu e me pareceu muito honrado e distinto. Lembro-me de seu nome. Ele se chamava Evangelista. Sábio, maldito seja por ter lhe dado este conselho. Não há caminho mais difícil e mais perigoso no mundo do que este que lhe indicou. Imagine o que deverá encontrar se continuar seguindo seus conselhos. Você, como já percebi, deve ter se deparado com as primeiras dificuldades. Posso ver que você está coberto de lama e lodo do pântano da desconfiança. Isso é apenas o começo das desventuras dos que seguem por este caminho. Ouça-me, sou mais velho do que você e posso assegurar-lhe que neste caminho só irá encontrar cansaço, dor, fome, perigo, nudez, espada, leões, dragões, escuridão. Resumindo, a morte. Todas estas informações são verdadeiras, pois já foram confirmadas por diversas testemunhas. Porque alguém seria tão descuidado a ponto de dar ouvidos a um estranho e seguir este caminho? Cristão, por que, Senhor, este peso que carrego é mais terrível do que qualquer um desses horrores que mencionou? Eu não me importaria de enfrentá-los se conseguisse livrar-me deste fardo. Sábio, como este fardo veio parar sobre os seus ombros? Cristão, lendo este livro que está em minhas mãos. Sábio, creio que o que houve com você já aconteceu com outros homens, que se envolveram em coisas muito elevadas para eles e, sem perceber, caíram nessas ciladas, se expondo a riscos desnecessários para obterem algo que nem têm certeza do que seja.
Essas ciladas não atingem apenas aos desajuizados, pois, como percebi, aconteceu com você também. Cristão, eu, entretanto, sei que o que procuro, busco alívio para o meu fardo. Sábio, e por que buscar tal conforto por este caminho? Não percebe quantos perigos estão ali a esperar? Especialmente porque você precisa ter paciência e me escutar. Posso lhe ensinar como obter o que deseja, sem ter que enfrentar tais perigos que irão arruiná-lo. Se insistir em seguir por este caminho, isso mesmo, a solução está em suas mãos. Além disso, devo acrescentar que, ao invés de perigos, nesse outro caminho você encontrará segurança, amizade e satisfação. Cristão, eu imploro, Senhor, conte-me esse segredo. Sábio, em uma vila mais adiante, a vila é chamada de Moralidade. Mora um cavalheiro cujo nome é Legalista. Um homem muito prudente e de boa reputação. Ele tem a habilidade de ajudar os homens a se livrarem do peso que carregam, assim como este que você tem. Pelo que tenho conhecimento, ele tem feito um ótimo trabalho na questão dos fardos. Além disso, possui também o dom de curar aqueles que, de alguma maneira, perdem o juízo por causa do peso que carregam. Como eu disse, é até ele que você deverá ir para ser ajudado imediatamente. A casa onde o legalista mora não fica a mais de 1,5 km daqui. Se ele não estiver em casa, há um jovem e belo rapaz, seu filho, cujo nome é Civilidade, que poderá ajudá-lo da mesma maneira que faria o velho cavalheiro. Lá, eu lhe digo que irá libertar-se deste fardo. Espero que você não esteja inclinado a voltar para a sua antiga moradia. E, de fato, eu não desejo que faça isso. Seria melhor se mandasse sua esposa e seus filhos para a vila onde vive o legalista. Lá existem casas vazias e você pode conseguir uma delas por um bom preço. As provisões são boas e também custam pouco. Essas coisas vão tornar sua vida mais feliz. Esteja certo que, em sua nova moradia, terá vizinhos honestos e de bons costumes. O cristão tentava manter-se em pé e concluiu que, se fosse verdade o que o cavalheiro havia dito, a coisa mais sábia a fazer seria aceitar o seu conselho. E naquele momento falou: Cristão, qual o caminho que devo seguir até a casa desse homem honrado? Sábio, você vê aquela montanha alta lá adiante? Cristão, sim, vejo muito bem. Sábio, é na direção daquela montanha que você deve seguir. A casa do legalista será a primeira que você encontrará ao chegar. Assim, o cristão se desviou do caminho que seguia para ir em direção à casa do senhor legalista em busca de ajuda. Note que quando o cristão chegou bem perto da montanha, ela lhe pareceu muito alta e o lado onde estava ficava à beira de uma estrada. Era tão íngreme que ele teve medo de se arriscar e ir além da montanha, desabar sobre a sua cabeça. Em virtude disso, ficou paralisado e não sabia o que fazer. Agora o fardo parecia mais pesado do que quando ele estava a caminho da porta. De repente, apareceram clarões de fogo vindos da montanha, e o cristão teve medo de se queimar. Ele suava de tanto pavor e tremia de medo. Enquanto isso acontecia, ele começou a se lamentar por ter seguido o conselho do Senhor sábio do mundo. Foi quando ele viu o evangelista vindo ao seu encontro e ficou vermelho de vergonha. O evangelista se aproximava cada vez mais e mais, e chegando até ele, fitando-o com um olhar severo e a reprovação estampada em seu rosto, começou a questioná-lo. O que faz aqui, cristão? O cristão sabia a resposta, mas não conseguiu dizer nada. Ficou sem fala diante do evangelista. O evangelista lhe indagou: Você não é aquele homem que eu encontrei chorando fora dos muros da cidade da destruição? Cristão: Sim, caro Senhor, sou eu, aquele homem. Evangelista: Eu não lhe disse para seguir o caminho que leva à porta estreita? Cristão: Sim, Senhor. Evangelista: Mas como? Em tão pouco tempo você já se desviou.
por que agora você segue em outro caminho? Cristão: eu conheci um cavalheiro, assim que saí do pântano da desconfiança, que me persuadiu a encontrar na vila mais adiante um homem que poderia livrar-me deste meu fardo. Evangelista: quem era ele? Cristão: ele pareceu-me um cavalheiro distinto. Conversou muito comigo e me fez desistir de seguir o caminho da porta. Por isso eu vim nesta direção. Porém, quando avistei a montanha e vi quão íngreme ela é, fiquei paralisado e tive medo de que desabasse sobre a minha cabeça. Evangelista: o que conversou com esse cavalheiro? Cristão: ele me perguntou para onde eu estava indo e eu lhe disse. Evangelista: e o que ele falou quando você contou o seu destino? Cristão: disse que eu poderia me livrar rapidamente do meu fardo. Então respondi que era esse o alívio que eu buscava. Por esta razão, expliquei-lhe que seguia para a porta que está além, onde eu receberia a informação completa de como chegar ao tal lugar de libertação. Porém, ele falou que poderia me mostrar um caminho melhor e mais curto, sem tantas dificuldades como aquele que o Senhor me indicou, o qual, ele afirmou, me levaria até a casa de um cavalheiro que tem a habilidade de aliviar este tipo de fardo. Eu acreditei nele e saí do caminho por onde seguia, para este, onde estou agora, feliz com a esperança de me livrar rapidamente desse fardo. Mas quando cheguei aqui e vi as coisas como realmente são, fiquei paralisado com medo do perigo. Nessa situação, eu não sabia o que fazer. Evangelista: espere um pouco, e eu lhe mostrarei as palavras de Deus. O cristão ouvia de pé, ainda trêmulo. Evangelista: esteja atento para não rejeitar aquele que fala, porque se não escaparam aqueles que recusaram quem lhes falava na terra, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos falou do céu. E ainda mais, o justo viverá da fé, mas se algum deles retroceder, minha alma não se agradará dele. Consequentemente, ao escolher outro caminho, você está indo de encontro à miséria, e isso acontece porque principiou a rejeitar o conselho do Altíssimo e a desviar seus pés do caminho da paz, para quase arriscar-se à perdição total. Quando ouviu isto, o cristão caiu desfalecido aos seus pés, gritando: ai de mim, estou perdido. Ao vê-lo, o evangelista tomou-o pela mão direita, dizendo: todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Ouvindo isto, o cristão sentiu-se reanimado e pôs-se em pé e, ainda trêmulo diante do evangelista, continuou a falar. Você deve levar esta repreensão a sério e prestar atenção no que vou dizer. Vou mostrar-lhe quem iludiu você, quem ele é e quem o enviou. O homem que se apresentou a você como o Senhor sábio do mundo também é chamado de parcialidade. Como ele aprecia apenas a doutrina da palavra do mundo, isso significa que ele sempre vai da vida da moralidade para a igreja, em parte porque ele aprecia o que a doutrina tem de melhor, pois ela o mantém longe da cruz, e por ter um temperamento carnal, ele procura perverter os caminhos que ensina, mesmo quando estão corretos. Existem 3 coisas nos conselhos desse homem que você precisa repudiar completamente: a maneira como fez você se desviar do caminho certo, o trabalho para tornar a cruz odiosa aos seus olhos, ter colocado seus pés em um caminho que conduz à morte. Primeiro, é preciso repudiar essa mudança de caminho. Ela foi feita com o seu próprio consentimento. Por ter rejeitado o conselho de Deus e preferido o conselho de um sábio do mundo, o Senhor diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Esse homem perverso desviou-lhe do caminho para a porta estreita, para levá-lo quase à destruição. Renuncie aqui, neste lugar, ao caminho do engano e condene a sua escolha em dar ouvidos a esse homem. Segundo, é preciso renunciar à forma detestável como ele lhe apresentou a cruz de Cristo. Você deve compreender que seguir o caminho da porta estreita
é melhor do que todos os tesouros do Egito. Além disso, o Rei da Glória diz que quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E aquele que deseja me seguir e amar a seu pai, a sua mãe, aos seus irmãos, a sua esposa e aos seus filhos mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Eu lhe digo, portanto, que todo o esforço desse homem em persuadi-lo de que o caminho da cruz é difícil iria conduzi-lo à morte. Por não crer na verdade, você não alcançaria a vida eterna. Esta doutrina é uma abominação. Terceiro, é preciso renunciar ao novo caminho que ele mostrou, pois este é o caminho que conduz à morte. Por isso se faz necessário considerar quem o enviou e por que essa tal pessoa é incapaz de livrar você do seu fardo. Quem o enviou até você é conhecido pelo nome de legalista. Ele é filho de uma escrava, cujos filhos também vivem na escravidão. E como um mistério, representa este Monte Sinai que você teme cair sobre sua cabeça. Todavia, esta mulher e seus filhos permanecem na escravidão, e como legalista é um deles, não está capacitado a livrar-lhe deste fardo. Nenhum homem jamais foi liberto de seu fardo com a ajuda do legalista, e nunca o será. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, e também através destas obras, ninguém consegue libertar-se do fardo que carrega. Portanto, o senhor sábio do mundo é um estranho, e o senhor legalista, um enganador, assim como o seu filho. Civilidade, que apesar de sua aparência agradável, nada mais é do que um hipócrita, e não pode ajudá-lo. Acredite-me, não há nada em todo o falatório desses fanfarrões e insensatos, além de um plano para enganá-lo e afastá-lo do caminho para onde eu lhe enviei. Depois disso, o evangelista clamou em grande voz aos céus, pedindo confirmação do que disse. Então saíram labaredas de fogo e uma grande voz da montanha onde estava o pobre cristão, que ficou arrepiado de medo. E estas são as palavras que a voz disse: todos os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. O cristão estava esperando qualquer coisa menos a morte. Por isso começou a chorar e a lamentar-se em voz alta, amaldiçoando o momento em que encontrou o Senhor sábio do mundo, recriminando-se, dizendo que era mais estúpido do que 1000 tolos juntos por ter escutado seu conselho. Ele estava muito envergonhado ao pensar que os conselhos daquele homem, sendo totalmente carnais, tiveram tanta influência sobre ele a ponto de fazê-lo abandonar o caminho certo. Em seguida, o cristão se aproximou do evangelista e lhe disse essas palavras: cristão, o que o senhor acha? Ainda tem alguma esperança? Será que ainda posso voltar e alcançar o caminho que leva à porta estreita? Não serei abandonado e expulso dali em minha vergonha? Eu me arrependo por ter escutado os conselhos daquele homem. Poderei ser perdoado? O evangelista lhe disse: seu pecado foi muito grave. Por causa dele, você cometeu 2 grandes erros. Abandonou o caminho que é bom e seguiu por veredas proibidas. O homem que está à porta estreita o receberá, porque ele tem boa vontade para com os homens. Entretanto, tome cuidado para não se desviar novamente, para que não pereça no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Então o cristão encaminhou-se para voltar ao antigo caminho. O evangelista sorriu e, após tê-lo abraçado e beijado, desejou-lhe sucesso em sua viagem.